1 Coríntios capítulo 3. Verso 9. Você pode permanecer assentado? 3, verso 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, pois nós somos cooperadores de Deus. Amém, gente? Quem é cooperador de Deus aqui? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Alguns ficaram com a mão baixa. Assim, eu não sei se você é cooperador de você mesmo, ou cooperador do diabo, ou cooperador de Deus. Você só pode cooperar com 3, amém? Então assim, quem é cooperador de Deus aqui? Levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Então assim, amados, a Bíblia me fala, a Bíblia nos chama de cooperadores dele. E eu e você precisamos levar em consideração essa cooperação, porque muitas pessoas acham, algumas pessoas acabam se deturpando teologicamente e não aceitando cooperar com aquilo que Deus falou na palavra dele, de que eu e você cooperamos com ele aqui na terra. Nós não cooperamos com Deus lá nos céus, nós cooperamos com Deus aqui na terra. É o lugar onde ele nos colocou. Ele disse que os céus é do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Gênesis capítulo 1, ele nos colocou também sobre a terra, e ele falou que nos abençoou para governarmos e dominarmos sobre a terra. Então, quando ele nos fala que somos cooperadores, cooperadores de Deus, Paulo ele está se referindo a estarmos juntos na construção daquilo que Deus está estabelecendo. Amém? Então, o entendimento de cooperar com Deus é eu estar junto com Ele, eu compreender Ele. Às vezes, quando nós vamos ministrar em outros lugares, em outras casas, normalmente nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor: Senhor, não nos deixa atrapalhar aquilo que o Senhor está construindo neste lugar. Porque o nosso objetivo como filhos é cooperar com aquilo que Ele está construindo. Amém? É por isso que ele fala que nós somos cooperadores e edifício dele, quer dizer, uma construção dele. E aí você não temos o direito de atrapalhar essa construção, amém? Nem nas nossas vidas, nem na vida do outro. Tem coisas que Deus está fazendo na vida do nosso irmão, e às vezes nós somos tão, nós atrapalhamos o que Deus está fazendo lá. Metemos a mão, aquela coisa de meter a mão na cumbuca do outro. Nós não permitimos que o outro experiencie Deus. Nós queremos sempre dar uma palavra de solução, queremos resolver os problemas das pessoas. E isso é muito bom, é proatividade. Mas no reino, muitas vezes, você precisa, antes da proatividade, você precisa buscar discernimento. Eu quero repetir para você. Antes de você utilizar de proatividade no reino, busque discernimento. Porque no discernimento você vai compreender quem é que está atuando, quem é que está naquela situação, se é Deus ou se é uma debilidade da pessoa. Amém? Então não atrapalhe. Então a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia também fala em Efésios capítulo 2, e eu quero dar seguimento nessa mensagem de hoje, dentro do mesmo tema que nós estamos trabalhando nesses últimos 4 encontros, a respeito de nossa herança, a respeito de sonhos, sobre avanço, sobre aquilo que Deus disse que é meu, aquilo que Deus disse que é seu. Eu não posso me posicionar para querer aquilo que é do outro, que isso é ganância. Amém? Eu não posso ficar invejando aquilo que o outro tem. Mas uma coisa eu preciso discernir: o que é meu, o que é seu. O que é seu, você não pode abrir mão do que é seu, do que Deus disse que é seu. Às vezes nós perdemos mais tempo olhando a grama do vizinho. Como dizem, parece que a grama do outro é mais verde do que a nossa, do que preparando a terra da nossa. Às vezes admiramos a colheita do irmão, admiramos a colheita do vizinho,
E nós não plantamos, perdemos tempo admirando e não plantamos nada no nosso tempo. Não plantamos nada na nossa terra. Teve um irmão aí que está me convidando para a gente fazer umas plantações de melancia, melão, o que mais, irmão? Que a gente vai plantar lá? Só coisa fácil de lidar. Lá, se você chegar lá agora, lá no Leandro, ele tem um pedacinho de terra lá. Se chegar lá agora só tem grama, né, irmão? E pasto. Aí a gente estava conversando ontem de noite, ele, pastor, se a gente jogar umas sementes lá, umas mudas, vai dar daqui, ó, em fevereiro, março, a gente vai estar colhendo alguma coisa. Mas precisa ir lá plantar. Amém? Se o vizinho do lado tiver já a melancia plantada, e nós ficarmos só admirando aquilo que está plantado do outro lado, e a gente não cavar o terreno do Leandro, nós não vamos colher nada na nossa época, no nosso tempo. Então, cooperar com Deus, irmãos, é compreender qual é o meu espaço. O que é meu? Porque nós vamos prestar conta ao Senhor, sabia disso, né? Eu não vou prestar conta ao Senhor daquilo que era teu. Eu vou prestar conta ao Senhor daquilo que era meu e que eu não me posicionei para conquistar, para avançar. Por que aquilo que era meu? Porque Ele me deu. Ele disse, Ele te deu algo. O plano dele sobre a tua vida foi dispensado, né? Por isso que Ele nos chama de despenseiros. Despenseiros do reino. Ele nos entregou também recursos, ambientes. Ele nos entregou riquezas, herança, para que isso fosse administrado. E muitas vezes nós simplesmente ficamos admirando o terreno do outro, os frutos que o outro está colhendo, e esquecemos de estabelecer os princípios na terra onde o Senhor me confiou. E aqui a Bíblia me fala que, por sermos cooperadores de Deus, eu preciso levar em consideração que sempre o Senhor nos chama para uma batalha, para que aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele te deu, possa ser manifestado neste tempo. Pastor, como assim? A Bíblia vai falar que nós temos uma luta, e que às vezes nós perdemos muito tempo sem compreender essa luta. Efésios capítulo 6, verso 12. Se os meninos conseguirem me ajudar ali, Efésios capítulo 6, verso 12, vai nos falar a respeito de que a nossa luta, ela não é, cadê? Isso, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Somos cooperadores de Deus? Quem é cooperador aqui? Amém? Então nós precisamos compreender, se somos cooperadores e entendemos o que é cooperar com Deus, Ele está falando que há uma luta para que eu e você possamos estar presente. E essa luta não é, vocês orem por mim. Vou repetir para você. Essa luta não é, vocês orem por mim. Porque nos parece que a cultura woke entrou na igreja, de certa forma que os crentes se acovardaram de entender qual é o seu posicionamento no Senhor, e começaram a murmurar muito mais do que embater, do que combater, do que se posicionar. De 10 crentes, né, que você conversa hoje, 8 estão dispostos a murmurar. 2, de repente você convide, os 2 vão estar abertos para você convidar para orar. Mas de repente um deles vai aparecer para orar. De repente, um vai aparecer para orar. Então nós estamos em 2025 e nos parece que, ao invés de avançarmos em relação àquilo que o Senhor disse sobre mim, sobre você como igreja, ao invés de avançarmos, nós estamos retrocedendo. Como pastor estamos retrocedendo? Porque nós não estamos cooperando com aquilo que Deus disse.
A Bíblia não fala que é o outro que vai cooperar contigo, que é o outro que vai cooperar com ele para que você alcance a sua bênção, para que você alcance o seu espaço, para que você entenda o que é seu. Ele não diz que é o outro que vai fazer isso por você. A religiosidade ou a religião vai colocar sempre um Moisés na jogada. Vai colocar sempre alguém para pagar o pedágio, para você pagar o pedágio. E parece que é fácil, é só eu dar meu dízimo, é só eu dar minha oferta, é só eu ter um personal prophetic. Se eu conseguir um personal prophetic, um profeta personal, vai estar comigo e é só eu ligar: meu pastor, meu querido, me diz, tem uma palavra para mim? Com essa configuração da religião, de criar profetas personalizados, a gente acaba abrindo mão, deixando de cooperar com aquilo que Deus tem para você, porque Ele chama cada um de nós para um embate, e essa batalha, ela é, esse avanço, esse posicionamento, ele sempre é no individual. A batalha, ela é coletiva. Um exército, ele vai para uma frente de batalha no coletivo, porém a especialização, a ousadia, a coragem está no indivíduo. E temos esquecido disso. 15 dias atrás nós falamos a respeito de Amaleque aqui na casa, e temos lidado com Amaleque. Temos falado sobre isso, temos falado a respeito disso. Somos cooperadores do Senhor. E Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 17, nós vamos encontrar algo que o Senhor nos fala, que essa batalha que Paulo fala não é nada diferente daquilo que o Senhor falou lá no início com o povo de Israel. O povo de Israel, obviamente, você que tem uma costa de estudar, você sabe muito bem que nós não somos judeus, mas a Bíblia me fala que muita coisa que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que foi manifestado no Novo. E eu posso aprender com as falhas e com os acertos de um povo, de uma nação, conforme a Bíblia me apresenta em Êxodo capítulo 17. E eu gostaria de chamar a tua atenção, porque parece ser mais fácil nós colocarmos alguma história para que você capte, e nós não venhamos a abrir mão daquilo que Deus tem falado que é seu. Eu disse aqui 15 dias atrás, a liderança desta casa está comprometida para que você acesse a sua herança. Eu vou repetir para você, esta casa está comprometida para que você acesse a sua herança. Só 2 pessoas, pelo amor de Deus. Esta casa está comprometida para que você acesse a sua herança. Aleluia, ficou bom agora, irmão. Amém? Concordar, expressar, faz parte do culto. Amém? Você está vivo aí. Então o que acontece? Com a história de Êxodo capítulo 17, nós vamos encontrar Israel saindo do Egito. Antes, ele passa pelo Mar Vermelho, tem várias experiências com Deus. O que acontece com Israel depois que passa pelo Mar Vermelho? Ele vai caminhando no deserto, chega num certo momento, Deus manda maná, Deus manifesta sobrenatural sobre a vida dele, Deus cuida dele. Na partir do verso 1 do capítulo 17 ao verso 7, é aquele momento que o povo reclama porque não tinha água. O povo murmura com Moisés, falando: você podia ter nos matado, podiam ter nos deixado lá no Egito, nos trouxe aqui para o deserto para morrer de sede. É aquele momento que Deus pega Moisés,
fala com Moisés para ir lá falar a rocha, bater na rocha. Dessa primeira vez foi bater na rocha, fere a rocha, e a rocha saiu água. E aquele povo bebeu água boa, dada pelo Senhor. Só que o seguinte, onde é que eles estavam nesse instante? A Bíblia me fala que eles estavam acamparam ali no verso 1. Cadê? Está ali? Verso 1, isso, um pouquinho antes. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Eles acamparam onde? Refidim. O que significa Refidim? Refidim era uma cidade naquele ambiente que o significado dela era simplesmente um lugar de descanso, um lugar de repouso, um suporte de provisão. Nos parece que em todo momento, em toda aquela trajetória do Egito, pensa comigo, eles passaram dias observando Deus, o manifestar de Deus com as pragas. Eles saíram debaixo de uma palavra do Senhor, experienciando a palavra do Senhor. Eles chegaram diante do mar, o mar se abriu. Eles atravessaram o mar seco, chegaram do outro lado. Eles olharam para trás e viram o exército de Faraó sendo engolido pelas águas. Este povo estava experimentado no ver. Eles tinham acompanhado todo o manifestado poder de Deus. Deus supriu a necessidade deles quando eles tiveram fome. Deus mandou maná dos céus. Eles chegam em Refidim agora. Refidim, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Eles chegam num lugar de apoio, de suporte dos céus para a vida deles. Aí a Bíblia me fala o seguinte, que naquele lugar de descanso, eles murmuram. Sabe aquele... irmãos, tem um momento que é bem delicado. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós falamos em Efésios capítulo 6, verso 12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Há dois momentos delicados da batalha. O primeiro momento é o que antecede a batalha, que você precisa se preparar para ela, amém? Você precisa se preparar, você precisa orar, você precisa buscar no Senhor, discernir. Durante a batalha o Senhor é contigo, amém? Então a vitória é certa. Se você faz o início, se você busca, se você se responsabiliza, se você tem compromisso com a sua vida, com a sua herança, você vai buscar Ele e você vai embater, você vai entrar na batalha, amém? Agora o que acontece? A primeira preocupação é a preparação, porque alguns crentes gostam de empurrar com a barriga e achar que vai dar tudo certo. Aí mete os pés pelas mãos. Mas quando você busca no Senhor, você se prepara, você confia no Senhor, você pega uma palavra, você caminha sobre a palavra, irmão, a vitória é certa, porque o Senhor está presente. Quem vai guerrear contigo é o Senhor. Ele já venceu, amém? Agora existe um outro momento delicado, porque na vitória, a vitória é certa. Quando você entra na batalha com o Senhor, a vitória é certa, amém? Só que no final da batalha, existe um momento que o guerreiro, que eu e você precisamos levar em consideração, que é o momento do relaxar. Quando você relaxa. Sabe quando você está numa guerra pessoal, uma batalha pessoal, e você está ali dando tudo, acordando de madrugada, orando, clamando ao Senhor, tal, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja em qualquer área, irmãos. Não é pecado você chamar Deus para as suas demandas, para as suas situações, não é pecado, irmãos. Independente da área, mas sabe, você foca. Sabe quando o espírito desperta, parece que as pupilas dilatam. Você tem pouco sono. Sabe quando o hiperfoco é ativado em você, espiritualmente falando? Então assim, o irmão acorda de madrugada, vai orar, vai clamar ao Senhor, e o corpo está tenso, porque você está
sendo preparado para uma batalha, ou está no meio dela, amém? Quando termina esse tempo, vem a vitória, amém? Irmão, eu não vi ninguém que o Senhor ativou no hiperfoco, que o Senhor ativou, chamou para a madrugada, a pessoa respondeu à altura do chamado, irmão, e no final perdeu. Eu não encontrei ninguém. Não achei ninguém que ouviu a voz do Senhor, que acordou, que foi para os pés do Senhor, que buscou e no final perdeu a batalha. Você pode ter se frustrado com o resultado da batalha, porque pode ser não ter sido da sua vontade, mas que o Senhor venceu, venceu. Porque tem lutas assim também, né? Agora o que acontece? Quando chega no final, você faz o quê? Glória a Deus. Amém? É pecado celebrar? Não. Você celebra, faz uma festa, faz um churrasco, convida uns irmãos. Deus me deu a vitória, Deus me deu isso, Deus fez, olha, bênção de Deus, celebre. A gente precisa aprender a celebrar, amém? Ok, aí é o seguinte, celebrou, depois você foi dormir, você relaxou, e aí você esqueceu que você descansa no Senhor, e aí você entra na sua vontade, na sua, na minha e na sua, e esquece de entrar na vontade dele. Aí quem é que aparece, irmãos? Quando nós estamos chegando num trajeto, numa trajetória da nossa herança. Pensa, o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, está no deserto. Primeiro lugar que o Senhor, eles estão indo em direção ao quê? Em direção ao quê? A terra prometida. Como era o nome dessa terra? Canaã. É lindo demais. Quem lembra aí da nossa época aí? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Quem lembra disso? Para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se o Patrick não vai, não impeça a mim. Lembra disso que a gente cantava na igreja? Aí botava o nome de todos os crentes que não estavam indo para a igreja. Não que seja sido o caso do Patrick, irmão, pelo amor de Deus. O Patrick está aí ajudando, o Patrick está presente sempre, né? Mas só como exemplo, antigamente os corações amalequitas colocavam o nome dos crentes no caminho para dizer: o irmão não está bem, o irmão não está indo. Irmão, só que assim, o que isso construiu na nossa cabeça? Vamos ser sinceros e nós vamos começar a desconstruir isso. Construiu na nossa cabeça que Canaã é aonde? Hã? Aonde é o Canaã? Não, vamos lá, vamos gente, vamos conversar. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu. Se você não vai, eu vou, não impeça a mim. Cantei isso demais, irmão, bom demais. Agora, onde é que ficou no nosso subconsciente, no nosso consciente, onde é que é Canaã? Pode falar isso mesmo. Aonde? Os céus. Todo mundo lembra disso aí? Aonde é que ficou a Canaã? Céus. Agora veja só, irmãos. Se nós construímos que a nossa Canaã é nos céus, qual é o embasamento bíblico que nós temos para isso? Porque dentro da mesma narrativa bíblica sobre a promessa de Deus para o povo de Israel, sobre a Canaã, sobre a promessa de Deus, Canaã ficava onde? Ficava onde? Na terra. Se dentro da mesma figura de linguagem o nosso Canaã está nos céus, quer dizer quem está guardando o nosso Canaã? Não. Os gigantes. Demônios. Eu quero nem que a gente termine hoje só para ir para casa tomar um café. Vamos lá, irmãos, a gente precisa tirar algumas coisas que vai entulhando. Se nós achamos que o nosso Canaã é nos céus, e a promessa de Deus, eu volto a repetir, a promessa de Deus de herança, a terra que mana leite e mel, era física. Ok? Amém?
A figura de linguagem precisa ser físico também. Se eu acredito que minha Canaã é nos céus, quem é que está lá nos céus guardando para mim? Hã? Não, irmão, a regra do jogo precisa ser igual, irmão. Não adianta você querer fazer um jeitinho brasileiro e mudar a regra do jogo. É aí que a gente se ferra. É aí que nos detalhes que moram. Eu conversei com alguns advogados, uns amigos meus. Ele falou: pastor, nos detalhes que o diabo faz festa. É nas pequenas coisas que a gente vai deixando passar. E a gente vai deixando construir e abrindo mão daquilo que o Senhor disse que é meu e seu. Se o seu Canaã é nos céus, biblicamente falando, então lá nos céus não é anjos, são gigantes. E esses gigantes deveriam ser destruídos. Ok? Irmão, os céus não é a sua Canaã. Porque Jesus já foi, já destruiu tudo que te impedia aqui embaixo. E ele falou assim: ó, a casa do meu pai há muitas moradas, vocês vão vir tudo. Aqui é nosso. Não tem gigante lá em cima, irmão. Não tem nada que te impeça de ir para os céus. E o que te impedia já foi resolvido há 2000 anos atrás, pelo sangue de Cristo. Então não há mais gigantes para você entrar nos céus. Amém? Vocês concordam? Há algum gigante que impede de você entrar nos céus? Não. Como pastor, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Olha só, falou que não é de nós isso. Isso não vem de vós, não vem do pastor, não vem do apóstolo, não vem do profeta, não vem do evangelista, não vem do crente pela madrugada, não vem de vocês, crente. Ele fala: não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, não vem das suas mandingas gospels. Não vem das suas formas evangeliquez de viver. Ele fala: não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Ele fala assim: eu não vou deixar vocês se meterem nisso. Eu paguei o preço. Ele fala: olha, a cruz foi o preço que eu paguei, para que vocês possam habitar comigo. Amém? Então não há gigante nos céus. Então, se não há gigante nos céus, nós precisamos compreender que há uma promessa de Deus, uma herança de Deus para mim e para você aqui na terra. Amém? Há uma herança, irmão. Só que quando você fez essa confusão na sua cabeça e você achou simplesmente que a sua Canaã era lá em cima, você acabou simplesmente todo dia você está tentando destruir algum gigante para chegar nos céus. Não é isso que vem? Eu estou destruindo, derrubando o meu gigante porque eu quero morar nos céus. E é isso, você desqualifica tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Eu quero repetir: toda vez que você está achando que você está destruindo um gigante para você entrar nos céus, você está desqualificando o sacrifício vivo, santo e agradável de Jesus Cristo na cruz. Que o livro de Hebreus vai dizer que o sangue dele derramado é suficiente. Que nada mais, nenhuma forma minha ou sua de religião vai nos fazer ser mais amado ou menos amado de Deus. Porque é sobre ele, é sobre Cristo Jesus. Então quer dizer que o meu gigantes então não está nos céus, não é sobre salvação. Porque salvação é fé, é graça. Amém? Fala com o seu irmão aí, futuca ele e fala assim: é graça, irmão. Salvação é graça de Deus sobre a minha vida. Não me inventa, irmão, arte. Agora sim, pastor, mas então a nossa luta, se a minha batalha não é para entrar nos céus, então qual é a minha Canaã? A Canaã, a tua Canaã, a minha Canaã é manifestar a vontade de Deus, assim na terra como está nos céus. E nos parece que essa foi a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Não foi a oração do Pai Nosso? O Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Não foi isso? Faça-se a tua vontade lá nos céus. Não, faça a tua vontade aqui na terra como está lá nos céus. Onde estão os meus gigantes então?
Onde estão os povos, os espíritos? Onde estão os principados e potestades? Onde estão, o que eles estão fazendo para me parar? Porque eu preciso continuar na batalha. Por que eu preciso ir para a batalha? Junto aos principados e potestades em Cristo Jesus e vencê-los. Porque é uma promessa de Deus, assim na terra como está nos céus. Como Ele disse lá, precisa ser manifestado aqui. A tua herança precisa ser manifestado. E nessa trajetória de conquista, de saída, de libertação, até chegar ao lugar onde o Senhor disse que era do povo de Israel, nós encontramos a primeira batalha. Que aí eu quero pegar como figura de linguagem para te ajudar a entender que o que está no Velho Testamento te ajuda a compreender o que você está vivendo hoje. Porque é sombra, irmão. É sombra. A Bíblia, Paulo fala, o velho é sombra do que foi manifestado, do que é revelado, é a sombra de hoje. O primeiro povo que apareceu contra o povo de Israel, nessa saída de libertação, de sair debaixo da escravidão de Faraó, e ir em direção, pensa comigo, nós não vamos falar sobre Canaã. Outro momento eu falo sobre o lugar chamado Canaã, que vai ajudar você. Eu quero falar um pouco sobre, nesses próximos 10 minutos, eu quero falar sobre somente a trajetória. E nessa trajetória a gente vai aprender muito. A trajetória do povo de Israel saindo do Egito até chegar a Canaã, onde eles passam muitos anos. Não era projeto de Deus isso. O projeto de Deus era que eles pudessem acessar logo. Mas aí vem, por desobediência, eles acessaram muito tempo depois. Mas eu quero falar sobre esse trajeto. Eu não sei se você está se deslocando para conquistar o que é seu. Bênção de Deus se você já conquistou tudo, se você compreende que tudo que o Senhor tem para você, você já alcançou, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você, seja feliz, abençoadíssimo. Bênção de Deus, amém? Eu conheço algumas pessoas que receberam muito de Deus, que foram abençoados de forma tremenda, tanto na família, como nos negócios, como em várias outras áreas, e amém, amém, não há problema. Mas eu não sei se aqui há alguém que está nesse percurso de conquistar o que Deus disse que é seu. Tem alguém aqui que está nessa trajetória? Tem alguém que quando ora, quando adora para o Senhor, eu não estou conseguindo chegar ali, eu não estou conseguindo avançar, eu não estou conseguindo. Então, se você está aqui no... Irmão, não é sobre céus, não é sobre salvação, já foi resolvido. Eu tenho plena certeza que se eu fechar os meus olhos agora, se o Senhor chamar a minha senha agora, eu estarei com Ele. Amém? E se chamar a sua também. Chama a senha do pastor primeiro, né? Né? Vai orar para chamar a senha do pastor primeiro, não, chamar a sua também, né? Então assim, se o Senhor nos chamar agora, eu tenho absoluta certeza que eu estarei com Ele, independente do que foi estabelecido aqui na terra. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, não sei se dentro de você o Espírito Santo de Deus não testifica no teu espírito, né, que como filho somos co-herdeiro de Cristo. E como co-herdeiro de Cristo, nós precisamos estabelecer aquilo que Ele disse sobre nós. Essa sede e esse desejo de estabelecer aquilo que Deus disse sobre nós, que é o fator avançar. Aí você tem que ir desentulhando alguns pensamentos que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada, que atrapalha. Desentulhar os poços, os pensamentos. E a Bíblia me fala que nessa trajetória do povo de Israel, liderada por Moisés, eles chegaram em um lugar chamado Refidim, que é um lugar de descanso. E a Bíblia me fala que ali naquele lugar,
onde o Senhor também manifestou graça para o povo ele começou a murmurar. E eles começaram a também, lá no verso 7 do capítulo 17, fala também que eles começaram a dar lugar à incredulidade. Eles começaram a não crer mais que era o Senhor. Olha lá, ó. Cadê o verso? Isso, ali ó. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? No lugar de descanso, quando você relaxa demais na caminhada, irmão, você começa a entrar em incredulidade. Eu quero falar para você, irmão, enquanto a promessa não é manifestada, enquanto a herança não é manifestada, eu e você não podemos relaxar. Precisamos descansar no Senhor. Por isso que Jesus se apresenta como descanso. Aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É estar nele, com ele e por ele. Só que relaxar, crente, irmão, crente que está em banco de igreja, irmão, escondendo talento, escondendo funcionalidade, escondendo serviço, escondendo disposição, irmão, tu está relaxado. E quando você relaxa, irmão, sabe o que acontece? Você começa a entrar em incredulidade. E o que é entrar em incredulidade? Será que Deus me chamou ou não me chamou? Será que Deus quer ou não quer? Será que eu nem sei mais, pastor, se Deus me chamou para isso? Eu nem sei mais se Deus me deu um dom. Eu nem sei mais disso, não sei mais. O que é, irmão? Isso é relaxamento demais. Sabe, lá na Bahia a gente chama isso de deitar numa rede e tomar uma água de coco. Tem uns baianos aqui também. Amém? Irmão, tomar uma água de coco é só o tempo da água de coco, irmão. Não dá para você achar que o seu inimigo vai te esperar. Não. Se você não estabeleceu ainda, se você não manifestou ainda o que Deus disse sobre você. E onde é que é manifestado aquilo que Deus disse sobre você? A sua casa é o primeiro exemplo. A sua família é o primeiro exemplo. Se a sua casa não estão rendidas ao Senhor, se você não pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, irmão, não relaxa. Ei, não relaxa. Entenda, compreenda. Ah, pastor, mas eu achei que a igreja ia me ensinar a ficar uma vida bem light. Eu estou aqui para dizer para você, irmão, Deus não chamou você para isso, para uma vida light. O Senhor te chamou para guerrear, para estabelecer a vontade dEle aqui na terra. E Ele chama você como cooperador do reino dEle. Ele deseja que você seja uma referência aonde você está, no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, ou na sua empresa, nos seus negócios, na sua casa. Que a sua casa seja lembrada como uma embaixada do reino de Deus. Esse é o desejo, essa é a vontade dos céus. A vontade dos céus não é te colocar um crachá e dizer: esse é crente, aquele é de esquerda, esse é crente, esse é crente, esse é crente. Não é sobre chamarem você de evangélico. É sobre você, é sobre o inferno e a terra conhecer que você é um representante dos céus sobre a terra. Então para de relaxamento. E o que acontece com esse povo? Eles entram em incredulidade. Aí no verso 8 em diante, aí vem aquela situação. Todas as vezes que você está em deslocamento, que eu já disse aqui, estamos em um tempo de transição. Estamos saindo de um lugar para acessar um lugar que o Senhor escolheu para mim e para você. Amém? Eu vou repetir para você, nós estamos em transição. O Senhor está nos levando de um lugar de lamento, de um lugar onde murmuração é comum, é natural, é normal. Deus está nos transicionando, tirando deste lugar e nos levando para um lugar onde o reino dele flui. É este lugar. E quando estamos diante dessa travessia, precisamos levar em consideração que a Bíblia nos fala que me aparece o primeiro povo que ataca Israel. Quem era esse povo? Os miseráveis, os amalequitas.
Os amalequitas, eles vêm, olha só. Então veio Amaleque, no verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quem foi guerrear? Josué. Quem subiu no monte? Moisés, Arão e Hur. 3 no monte, orando. 1 embaixo, guerreando. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor, olha só o decreto, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Quem é cooperador dos céus aí, levanta a mão. Então quer dizer que é uma batalha nossa. Se a batalha é de geração em geração, o Senhor, e disse, quando jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em... O Senhor Deus é o teu pai? É o teu pai? Você é família dele? Então é uma batalha nossa que precisamos fazer. E quem eram os amalequitas? Eu falei aqui a semana, 15 dias atrás, falei um pouco sobre quem era esse povo. Esse povo era nômade, um povo traiçoeiro. Um povo totalmente traiçoeiro, um povo que vivia de amargura, um povo que vivia simplesmente de ressentimento. Amaleque era neto de Esaú, da linhagem de Esaú. Então é um povo que estava constantemente, eles não tinham coragem de encarar, eles não tinham coragem de batalhar frente a frente, mas eles sempre estavam na retaguarda, sempre observando os fracos e os cansados, para assim o abater. A Bíblia fala em Deuteronômio, aqui em Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 18, Deus lembra, através de Moisés, ao povo de Israel, que eles lembrassem do que Amaleque tinha feito contra eles. Quer dizer, lembre de que os amalequitas estão presentes. Eles vão inventar situações contra você. Isso trazendo para os nossos dias de hoje. Como é que isso é manifestado? Como é que isso é decodificado no nosso meio? Como igreja, sendo que nós somos famílias de Deus. Amém? Somos um povo de Deus. Somos casa dele. Somos seus filhos. Mas Amaleque, biblicamente falando, eles continuam agindo de forma sorrateira. Como? Trabalhando nos corações amargurados, nos corações frustrados, nos corações que não conseguiram alcançar o que queriam na vida e estão sempre prontos para desencorajar outros a conseguirem. Sabe aquele conselho? Aquele conselho de dizer, você vai abrir o seu coração, você vai conversar com alguém e você fala, olha, eu estou tentando, eu vou conseguir este emprego, eu vou fazer isso, e a pessoa, não faz, eu já tentei e não consegui. Isso é chamado de quê? Coração amalequita. Um conselho de uma amalequita. Sabe aquela coisa, eu quero vender algo, quero comprar, quero investir nisso. E aí você vai lá falar com uma pessoa e a pessoa chega para ti, não, isso aí não funciona, isso aí jamais vai dar certo. Eu já tentei e não consegui, por que você conseguiria? Isso é amargura, isso é decepção, isso é conselho segundo o seu padrão de vida. Isso é um coração amalequita.
Amaleque, em sua funcionalidade, ele sempre vai trabalhar na covardia. E ele sempre vai buscar, de forma covarde, aqueles que estão cansados, aqueles que estão exaustos, aqueles que são novos na fé. Aí tem aquele crentão que nunca experimentou o poder de Deus, que nunca buscou experimentar, o Santo dos Santos, que nunca foi incendiado pelo Espírito Santo. Aí tem aquele crentão de 20 anos de caminhada, que chega um novo convertido e fala para ele: olha, eu gostaria de ser batizado com o Espírito Santo. Aí aquele crentão frustrado, aí ele vai dizer: não, isso é besteira sua. Isso é um coração também amalequita. Por ele não ter se submetido, por ele não ter vivido, por ele não ter experimentado, ele também acha que todos os outros não precisam experimentar. Os corações amalequitas ou as atitudes amalequitas, irmãos, ainda hoje é visto em nosso meio, é visto no meio da igreja. E você precisa prestar atenção nisso, porque nós vamos estar falando mais sobre isso. Cuidado com seus conselhos para que você não seja um coração amalequita, um coração frustrado. Cuidado para que os seus conselhos não venham de uma fonte de lamentação e murmuração. Se você não conseguir os objetivos, os teus planos, não frustre os planos dos outros. Incentive, ore. Fala: meu irmão, comigo eu não consegui, mas vamos orar. Vamos orar, de repente eu vou me alegrar com a tua vitória. Às vezes nós damos ouvido para corações angustiados, corações que estão de forma traiçoeira. Não celebram a sua vitória, não querem que você prospere, querem que você simplesmente permaneça no nível abaixo, porque se você permanece no nível abaixo dele, ele pode te controlar, ele pode te manipular. Eu não sei se você está se permitindo agir como uma amalequita nesses dias, porque o Senhor tem me balançado muito sobre isso. E aí depois disso que eu comecei a falar, comecei a ver, eu comecei a descobrir que tem outros homens de Deus que também têm sido ministrados sobre essa questão. Porque estamos como uma igreja apostólica, como uma igreja que crê naquilo que Deus nos entregou. Como uma igreja, vou repetir para você, como uma igreja apostólica, nós cremos que Deus nos deu um mandato apostólico sobre a terra. Que o Senhor disse que você vai ser uma referência onde você estiver, aonde você for. Que a sua casa é uma embaixada do reino dele. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É um mandato dele sobre mim, sobre você. E como uma igreja apostólica, eu creio nisso. Só que precisamos lidar também com nossos corações, para que não se esteja permitindo entrar nesse lugar de murmuração, nesse lugar de relaxamento, onde nós vamos ser incrédulos. Será mesmo que é da vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus? Será que essa situação é da vontade de Deus? Vai orar, vai jejuar, confia. A caminhada, irmãos, você nunca vai ter certeza de nada. Por isso que o Senhor fala que nós precisamos usar fé. Nós andamos por fé e não por vista. Se você quer certeza, com Deus não é certeza. Com Deus você vai ter que confiar. Você vai ter que pisar sobre as águas. Você vai ter que confiar nele e não naquilo que você está vendo, não sobre aquilo que você está planilhando. Se você quer viver uma vida com Deus, você vai precisar estar disponível para que Ele acesse lugares de tua confiança e abalar aquelas regiões que você tinha tanta certeza. Ele vai dar uma balançada, porque Ele é Deus. Um coração amalequita vai estar sempre com Deus em um meio termo, sempre de forma traiçoeira. Cuidado. Cuidado. Cuidado com suas ações, suas atitudes amalequitas. Em muitos momentos nós vimos homens e mulheres de Deus serem contaminados por conselhos malditos. Sabe aquela história de falar mal do outro? Sabe aquela história: eu não gostei do louvor hoje. Eu não gostei, o pastor grita. Eu grito mesmo.
Ah, o irmão grita, irmã, porque tinha que ser da minha forma. Tinha que ser, irmão, aprenda a viver em comunidade. Ao invés de você juntar com outro para falar mal do outro, você ora com o outro. E ora pelo outro. Não, pastor, eu achava que na igreja aqui não tem isso. Irmão, onde junta a gente, os amalequitas ficam rodeando. E os corações fracos, os corações cansados, normalmente dá lugar para ficar ouvindo. Ah, você viu o diácono? O que o diácono fez? Você viu o que o irmão lá do estacionamento fez? Você viu o que o irmão da água fez? Não tem irmão da água aqui não, irmão. O bebedouro está lá atrás. Você viu o que o irmão do som fez? E aí você começa a dar margem para o quê? Para falar mal, para levantar julgamento, para levantar falso. Isso é o quê? Ações amalequitas. Aí o que você está fazendo? Você está indo em direção à sua herança. O que é sua herança? A sua Canaã. Você está indo adquirir, assinar um documento. Você está esperando aquele documento ser assinado para sair aquela herança. Você está em uma mudança na sua empresa. Você está em uma nova investida disso, daquilo. Você está conquistando na direção da sua promessa, da sua herança. E se você se permitir ser influenciado por amalequitas, você vai perder a sua herança. Ou você vai ficar dando volta no deserto. Ah, pastor, mas Jesus já resolveu isso. Sim, Jesus resolveu. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse também que os principados e potestades é com nós. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Ele falou que era com nós. Ele falou que vigiai e orai, porque os vossos adversários estão ao derredor, rugindo como leão, tentando vos tragar. Será que não é os amalequitas que estão ao teu derredor tentando te tragar e você está dando ouvido? Será que você não tem dado mais ouvido aos amalequitas do que aquilo que o Senhor disse sobre você? A minha pergunta para você é: obedecer é melhor do que sacrificar? Isso foi o que Samuel disse para Saul, quando Saul negligenciou lidar com os amalequitas. O rei Agag, em 1 Samuel capítulo 15, quando Saul não quis destruir o rei, de repente ele tinha uma afinidade. De repente ele achou que de ter informação era melhor. Ao invés de destruir Amaleque, os descendentes de Amaleque, simplesmente Saul ele fez aliança. Samuel chega, mata Agag. E os gados que os amalequitas trouxe, que os amalequitas que Saul roubou, que Saul tomou dos amalequitas, com a boa intenção, Saul imaginava: não, com isso aqui eu vou apresentar, vou sacrificar ao Senhor, eu vou doar para Deus. Irmão, nada que venha de um coração amargurado, nada que venha de um coração, de um conselho, de manipulação, de controle, nada disso serve no altar do Senhor. Cuidado. Os amalequitas, ou eles vão te vencer falando mal de você e você perdendo tempo. Onde é que eles te roubam? No tempo. Resolva isso dentro de você. Ou ele simplesmente vai entrar em acordo contigo. Você vai achar que tem as informações dele. Ah, é um amigo. É aquele amigo que você bota o teu ouvido para escutar, que só descarrega coisas para tirar você do foco, tirar você do lugar no Senhor. Ou de repente seja tuas experiências. Amaleque pode se transformar em muitas coisas nos nossos dias. Amaleque pode usar de várias artimanhas para buscar tirar você da trajetória da sua herança.
Amaleque pode utilizar tecnologia? Claro que pode. Amaleque também, ele vai usar, biblicamente falando, se você precisa de versículos bíblicos, ele vai usar algumas coisas dentro da gente. Por exemplo, algo chamado falta de perdão. Amaleque, ele ama trabalhar na falta de perdão. Amaleque também vai lidar com algo chamado orgulho e soberba. Um coração orgulhoso, um coração soberbo, uma mente soberba. Amaleque tem um bom território. Algo que Amaleque também gosta muito de atuar é o terreno fértil para ele plantar o que ele quiser. É algo chamado insubmissão. O que é insubmissão, pastor? Insubmissão é você não estar na missão. Submissão é estar junto à missão. Quando um marido, quando uma esposa, quando uma família não está com Deus, eles estão insubmissos com Deus. Quando o plano de Deus para a família é este, e o marido e a esposa não querem viver o plano de Deus sobre família, eles estão insubmissos. Quando Deus nos coloca numa comunidade onde estamos trabalhando, onde nós estamos servindo a nossa cidade, Caxias do Sul, onde nós estamos ofertando, onde nós estamos estendendo as mãos, como tivemos aqui ontem, quase 150 crianças aqui, numa festa linda, onde o Ministério Infantil e todos os outros irmãos que ajudaram, estiveram se doando. Quando você está em uma comunidade dessa e você simplesmente se abstém de estar presente, seja em provisão, ou seja em presença, você está sendo insubmisso. E isso é um terreno fértil para Amaleque. Para que você seja um daqueles que vai falar mal das atividades da igreja, do trabalhar, ou do que o irmão deixou o copo no chão, ou de que alguém não limpou do jeito que você gostaria que limpasse. Quando você não está envolvido, quando você não se dispõe, você está em insubmissão. E no meio dessas 3 situações que eu te apresentei, que isso você já está, alguns careca, eu ficando de saber. A falta de perdão, a Bíblia fala que quando nós não perdoamos, nós somos tranqueados, nós somos trancados, somos levados cativos para que verdugos possam estar atormentando. Aí você tem um monte de crente atormentado nas suas vidas pessoais, pedindo a Deus para livrá-lo. Pastor, mas Jesus me libertou. Mas você continua sem perdoar. E quando você permanece sem perdoar, segundo Mateus capítulo 18, verso 32 e 34, você entrega aos verdugos. Quem vai te atormentar, quem te entrega é o próprio Senhor da sua vida, Jesus. Então, perdoar não é uma opção nossa. Ei, crente, futuca aí quem está dormindo do seu lado. Futuca aí se ele está acordado também. Ei, perdoar não é uma opção sua. É uma obrigação. Perdoar não é eu quero perdoar, eu estou me sentindo um bom perdoador hoje. Não, não, não. Perdoar é uma obrigação do cristão. Se eu quero vencer Amaleque, se eu quero vencer as estratégias de Amaleque, eu preciso compreender que nessa trajetória para a minha herança, para adquirir, para estabelecer, para manifestar a vontade de Deus nessa terra, vou precisar lidar com a falta de perdão dentro de mim. Eu preciso lidar com isso. E não adianta você botar na conta do diabo, e nem tampouco na conta do outro. Isso está na sua conta. Como diziam alguns autores, não perdoar é a mesma coisa de você estar tomando veneno e achando que o outro vai morrer. Perdoe. Foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, na grande oração do Pai Nosso.
E ainda por mais que repetimos várias vezes, quem já jogou futebol e quem joga ainda, sabe que tem aquela hora do Pai Nosso que está no céu, santificado, tem a hora do não sei o que, e os crentes, quando oraram o Pai Nosso, oravam antes, né? Porque acho que depois para a igreja para de orar, não sei porquê. E precisava entender que um dos requisitos é perdoar nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Quer dizer que o parâmetro que Jesus coloca para que haja perdão dos céus é segundo a minha ação e minha cooperação aqui na terra. Eita, Jesus bom! Ele diz o seguinte: eu vou perdoar você na mesma medida, eu vou perdoar você no mesmo nível, na mesma medida que você perdoa aqui embaixo. Então me diz o seguinte: tu tem perdoado? É fácil perdoar? Para você é difícil demais perdoar? Lá para cima também não está sendo difícil te perdoar. Se você aprende a perdoar aqui embaixo, te ofenderam, pisaram no seu calo, te xingaram, o que é que você faz? O Senhor é meu amor, o Senhor é minha paixão, Deus é tudo para mim, então eu te perdoo. Amalequita. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar, aprenda a não guardar essas coisas no seu coração. Se você quer acessar a sua Canaã, se você quer acessar a sua promessa. Orgulho, a Bíblia já nos fala que o Senhor irmão, olha só, é Deus que lida com o orgulhoso, não é o diabo. A soberba, quem lida com o soberbo não é o diabo. O diabo fica só na quina olhando assim, ó. Deixa eu vir aqui para tentar aprender o que é que Deus vai fazer com ele, com ela. Mas o soberbo, o orgulhoso, quem taca no pau é Deus. E aí eu gostaria de falar para você, a Bíblia, ela é maravilhosa, porque quando ela me apresenta essa situação, eu fico... Tiago capítulo 4, verso 6, se os irmãos conseguirem colocar aí para mim, e Provérbios capítulo 3, verso 34. Colocaram ali? Vamos lá. Os irmãos são bons, ali atrás os meninos são bons. O que acontece? Botou ali? Quem é Tiago capítulo 6? Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste a quem? Deus resiste a quem? Ao soberbo. Quem é que vai lidar com seu coração orgulhoso? É Deus, irmão. Quem vai lidar com suas ações, atitudes orgulhosas? É Deus. Tá? Quero perguntar uma coisa a você. Você vai conseguir, você vai segurar o tranco? Está tentando? Não continua com o coração orgulhoso. A soberba levou a muitos à morte. A soberba leva muitos à ruína. Provérbios capítulo 3, verso 30, acho que é 34, isso aí, 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dá graça aos mansos. Em outras versões, ou na tradução seria humildes. Por que humildes, amados? Porque para lidar com os amalequitas você precisa ter humildade. Você precisa ter humildade e coragem. Às vezes você tem humildade, mas é covarde. Ser humilde e corajoso. Humilde é aprender do Senhor o que o Senhor disse e aplicar. E corajoso é dizer na bolota do olho, seja do teu pai, seja do teu avô, seja do teu irmão, seja do teu pastor, seja de quem for. Quando te der um conselho que não esteja segundo a palavra do Senhor, você tenha coragem de dizer: olha, a palavra do meu Deus é melhor. Tenha coragem. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11, para encerrarmos, quero convidar o ministério de louvor. Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. A Bíblia me fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como é que o Senhor está lidando? Como é que você está aprendendo com o Senhor e continua soberbo, soberba? Como é que você está aprendendo com Jesus e você continua orgulhoso, orgulhosa? E o orgulho, ele é apresentado em várias formas, irmãos, inclusive na religião. Sabe o orgulho? O orgulho daquele que tem o dom da profecia, o orgulho profético.
É diabólico, Amaleque. O orgulho do intercessor, eu oro, o resto ninguém ora. Amaleque. O orgulho do músico, eu me preparei para adorar. Amaleque. Sabe? O que é orgulho, pastor? É quando o que eu faço, eu entendo que aquilo que eu faço é ferramenta para oprimir o outro. Isso é orgulho. Porque se eu faço algo, se o Senhor me deu condições de fazer algo, não é para oprimir o outro, pode até servir como referência, mas é para dizer: vem comigo. O coração de Amaleque, irmãos, tem levado muitos cristãos. Os amalequitas ainda se movem dentro das igrejas. A falta da prática do perdão, do orgulho e da submissão tem levado a muitos abrirem mão da sua herança. Parece que está perto de conquistar, sabe? Quando a empresa parece que vai virar a chave da empresa, e aí daqui a pouco, puf! Aí você observa nos últimos 30 dias, 60 dias, a quem você ouviu, a quem você deu ouvido. Quando a sua família, quando a sua casa parece que, rapaz, agora eu consegui sentar e dialogar com a esposa, minha amada. E aí ela está ali toda sorridente, e daqui a pouco você cai e olha, começa a ouvir umas histórias de amigo, umas histórias da internet, umas histórias disso, daquilo, e fecha o tempo dentro de casa. Sabe? Quando você está sendo discipulado, você está aprendendo, você tem uma casa, um lugar onde os irmãos te amam de verdade, onde os irmãos são bonitos. Olha para o lado aí, que coisa linda que está do seu lado. Olha que coisa. Aqui. Entendeu? É ou não é, João? Silvio, bonito desse jeito. Mas, irmão, é bonito ou não é? Deus tem filho feio? Hã? Tem? Aí se você acha que ele tem filho feio, vai falar com ele. Eu não tenho coragem. Aí o que acontece? Você está fazendo parte, você está envolvido, mas você começa a dar ouvido a corações amargurados. Você começa a dar ouvido a amalequitas. Ah, porque a igreja, porque isso, porque aquilo, porque o pastor, porque o irmão, porque o músico, porque isso, porque aquilo. Ah, porque eu acho que deveria ser assim, porque eu acho que deveria ser assado. Eu acho que deveria... Você não tem que achar nada. Se você não se dispõe para fazer nada, você não tem que achar nada. Se você está comprometido em mudança, vem para cima, que essa é a nossa. Se você está como a Emily, como o Lucas, como o Marcos, a Fábio, que estavam aqui trabalhando ontem o dia inteiro com as crianças, gente, só Jesus na vida deles, na nossa vida. Aí vem para cima, vem sentar, vem dar ideias, porque quando você se dispõe, Amaleque não pode ficar com você. Quando você ama aquilo que Deus está fazendo, quando você observa, quando você consegue enxergar a obra que Deus está construindo, meu irmão, aí você vai compreender o que Paulo está falando. Somos cooperadores dele e edifícios do Deus vivo. Agora, quando você começa a dar ouvido à amargura, quando você começa a dar ouvido a lamentos, eu vou te dizer, você está servindo a Amaleque, no mínimo servindo, ou você é o próprio Amaleque manifestado. Onde é que você está? Tem irmãos aqui em nosso meio, irmãs aqui que foram abençoados por Deus, porque ela saiu de um ambiente de murmuração e de lamentação, e ela começou a aprender, e Deus abençoou ela de forma sobrenatural. Conheço pessoas aqui, conheço homens e mulheres aqui em nosso meio que deixaram o lamento e se comprometeram em estabelecer a vontade do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Algo sobrenatural. Eles têm começado a enxergar um plano de Deus, têm começado a ver um mapa, sabe? Às vezes a gente fica falando, qual é o plano de Deus para a minha vida? Mas você não se compromete, para que Deus vai te mostrar alguma coisa? A minha coisa vai para Deus, me dá o meu terreno, me dá meu terreno. Você quer cavar um buraco para fazer alguma coisa? Ou quer deixar o terreno lá tomando mato? Você não está disposto a fazer nada, por que está pedindo?
Ah, eu quero saber qual é o plano de Deus. Você está de curiosidade ou você quer se comprometer com o plano dele sobre a sua vida? Quer confiar nele ou você só está só de enfeite? Quando você pede, Senhor, mostra teu plano para mim. Se ele te falar, você está responsável, você se responsabiliza em manifestar? Cooperadores dele. Se ele te mostrar o que você tem que fazer, você se compromete com ele? Ou aí você só quer só um cultinho? Um culto bonito. Um culto onde a gente se abraça e depois vai para casa e tranquilo, vamos esperar o próximo culto. Nem terça-feira vem, só domingo que vem. Aí tu acha que você vai conquistar o que dessa forma? Não abre a Bíblia em casa, não lê a palavra, não ora, não jejua, não acorda pela madrugada. Irmão, vamos ter coerência. O nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é sobrenatural. Ele tem feito coisas inimagináveis nesse lugar. Ele tem surpreendido, ele tem manifestado graça, poder, salvação. Ele tem destruído falências, ele tem estabelecido homens e mulheres, ele tem restaurado esperança, tem restaurado famílias. Essa semana eu estava cortando o cabelo. Meu cabeleireiro é bom, o cara é bom, irmão. Estava cortando o cabelo e a gente estava conversando, trocando uma ideia aí ali. E ele falando, pastor, quanto Deus tem feito na minha vida. Aí eu falei para ele, irmão, eu sei, eu tô observando aqui, cooperando com o Senhor, porque 12 meses atrás, novembro do ano passado, tinha sido a primeira vez que eu tinha entrado na barbearia, no salão dele. E 12 meses atrás, estava tudo fora do lugar. E 12 meses atrás, no mês de novembro de 2024, nada poderia ser possível segundo os olhos humanos. E quero confessar para eles aqui nesse lugar, que até eu dei uma balançada nas perninhas. E eu falei, meu Deus, eu ainda conversei com uns conselheiros aqui. E eu disse, cara, eu não sei se vai. Em oração por essa família, irmão, nas minhas experiências eu disse assim, Senhor, pelas minhas experiências e pelos meus olhos, é impossível. Mas aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão juntos, eles falam, olha, segundo nossos olhos é impossível, mas se nós continuarmos, se nós permanecermos, se nós amarmos essa família, eles vão estar restaurados. E sabe, meu irmão, pela análise era impossível. Agora, com corações humildes, arrependidos diante do Senhor, no mês de setembro nós casamos eles aqui nessa casa. E eles estão sentados aqui orando ao Senhor, glorificando o nosso Deus. Isso tudo é porque Ele é grande, Ele é bom. E aí você fica de brincadeirinha com Deus. Você vem para aqui achando que nós estamos aqui fazendo o quê, irmãos? Você acha que nós estamos aqui para cantar uma música bonita para você? Tu achas que nós viemos aqui simplesmente para dar um abraço em você e dizer, vai para casa, semana que vem e traz sua oferta? Não, meu irmão. Nós estamos aqui para dizer para você que Deus, Ele deseja e Ele vai fazer a vontade dEle em você e a partir de você. 2009, eu e a minha casa estávamos destruídos. 2009, junho de 2009, eu e a minha casa, eu e a minha família estávamos destruídos. Ministérios destruídos, casa destruída. E sabe o que Deus fez? Ele nos restaurou, Ele nos trouxe vida, Ele nos trouxe alegria. Aí você acha que nós chegamos aqui simplesmente para dizer para você que somos crentes somente, irmão? Nós cremos naquilo que Deus deseja fazer na sua vida.
Quando nós falamos aqui que estamos comprometidos com aquilo que Deus deseja fazer com você, não é de boca para fora, é sobre vida, é sobre aquilo que foi apresentado no altar. Quero convidar você a ficar de pé. Essa indignação contra os amalequitas, irmãos, eu peço a Deus que Ele nessa noite transfira para o seu coração, que você não vai aceitar conversas, você não vai aceitar pessoas te dando conselho de que não vai dar certo, que o seu marido não presta, que sua esposa não dá mais certo, que a sua família já ruiu, que os teus negócios não tem como dar certo. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que essas bocas se fechem, que esses pensamentos caiam por terra, e que você volte para o lugar aonde o Senhor chamou a você. Que você volte para o lugar de confiança, para o lugar de acreditar, mesmo sem ver. Que você volte para o lugar aonde o Senhor estabeleceu você. Que você retorne para este lugar, aonde você não precisa ver nada, mas você continua crendo, você continua botando os seus joelhos no chão, você continua declarando, você continua repreendendo as vozes contrárias, porque sobre você há uma palavra do Altíssimo, sobre você o sangue do Senhor é suficiente. Para de dar ouvido aos amalequitas, para de dar ouvido. No nome de Jesus, fecha os teus olhos, no nome de Jesus.